Neste vídeo falaremos da Irani. Ela divulgou seus resultados trimestrais do primeiro trimestre de 2024, teve um recuo de 51% no seu lucro comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, mas um lucro crescente comparado ao trimestre anterior em 2023, o quarto trimestre, sendo que já está indicando uma retomada no seu lucro. Então veremos se ela está descontada, se compensa ou não investir e também quais são os valores futuros, o novo preço teto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Na visão geral, o seu ROIC, o retorno sobre o capital investido, se manteve num patamar um pouco mais baixo, está em queda comparado aos últimos anos, mas ainda é um ótimo patamar, acima do custo da sua dívida, que ficou 8,9% ao ano, lembrando que é uma dívida dos últimos 12 meses e também já está descontando o imposto de renda e a contribuição social. Então é uma rentabilidade do seu capital que está em declínio, mas é bem confortável em relação ao custo da sua dívida, levando em conta que a sua dívida também acabou aumentando um pouco, passou de 2 vezes EBITDA. Foram feitos novos investimentos na plataforma Gaia até o dia 31 de 3 de 2024, justamente quando acaba esse primeiro trimestre, sendo que a Irani teve um EBITDA bem alto, então ela gerou bastante caixa e teve uma queda muito pequena comparado ao primeiro trimestre, diferente do seu lucro, uma queda de 8,7%, sendo que o seu lucro caiu 51%, então a geração de caixa se manteve bem consistente. A sua receita também não caiu na mesma proporção. São problemas com margens e com custos, principalmente com efeitos não recorrentes, como por exemplo no último trimestre, os impairments das aparas, ou seja, é como se fosse contabilmente uma operação de perda e prejuízo com suas aparas, que resumidamente são os papéis e embalagens reciclados para fazer o papelão novamente. O seu EBITDA teve um crescimento comparado ao último trimestre, um ponto muito positivo. Teve uma queda de 8% comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Sua receita líquida acabou tendo uma leve queda de 0,4% comparado no quarto trimestre de 2023. O seu resultado do primeiro trimestre de 2024 foi bem abaixo de 2023, uma queda de 51%, um aumento, é claro, de 472%, equivalente ao quarto trimestre de 2023. Isso por causa daqueles efeitos não recorrentes, principalmente pelos impairments, pela contingência do INSS, sendo que desta vez tivemos de efeito não recorrente somente a execução fiscal do ICMS, 4,11 milhões. Então, de fato, esse resultado no quarto trimestre gerou bastante histeria no mercado. Muitos ficaram preocupados com medo da Irani dar prejuízo novamente, mas eles deixaram bem claro que é algo fora da curva, algo esporádico, algo que o próprio nome já diz, não era recorrente. E no segmento de embalagens sustentáveis com papelão ondulado, tivemos um volume de vendas maior, cresceu 5,5% no volume de toneladas e 5,7% em 1.000 metros quadrados. Então, um crescimento comparado a 2023, isso que tivemos um lucro quase 2 vezes maior. Então, realmente, o problema foi nas margens. Agora, focando na Irani e não em si em todo o cenário do papelão ondulado, tivemos um crescimento no volume de vendas de 8,9% e 7,4% em 1.000 metros quadrados. Então, tivemos um crescimento ainda maior, entre aspas, do que o mercado, um ponto positivo que reforça que se a Irani conseguir um ROI melhor, um ROIC também e margens melhores nos próximos trimestres, o lucro pode acabar disparando e superando, quem sabe, lá no primeiro trimestre de 2023. Outro ponto também é o seu preço médio de venda praticado no segmento de papelão ondulado. Caiu 9,7% comparado ao primeiro trimestre de 2023 e 8,4% comparado em 1.000 metros quadrados. Ou seja, como eu disse para vocês, uma queda nas suas margens. Se eu vendo, por exemplo, 1 kg de papelão ondulado a R$ 100 lá em 2023 e vendo hoje a 90, é uma queda de 10%. E mesmo que minha receita de vendas e o meu volume de vendas tenha subido 3, 4, 5%, ainda assim o preço praticado acaba me dando um resultado inferior, mesmo eu tendo vendido mais. Agora, falando em papel, as vendas totais cresceram 2,3%, os preços médios caíram 9,3%, então margens menores. Os preços médios em papéis mais rígidos caíram 11,2%. Então, nos próximos trimestres, tivermos também um crescimento no volume de vendas e com preços praticados bem melhores, podemos sim ter um baita crescimento no lucro. Já na evolução do preço das aparas, são basicamente os papelões
e papéis reciclados que elas utilizam para fabricar novos papéis e embalagens, comparado ao mercado, caiu 13,9% e comparado à Irani, 21%, sendo que tivemos um crescimento de 2% de um trimestre para o outro. Então tem um leve impacto, já que a Irani também vende as aparas. Já na questão das resinas sustentáveis, uma queda de 9,6% no volume de produção, no volume de vendas 2,3% e no preço médio 30%. Então fabricou menos, vendeu menos e também conseguiu um preço bem inferior. Basicamente, a Irani tem uma dívida de 1,6 bilhões, sendo que o saldo em caixa seria 600 milhões, então a sua dívida líquida, ou seja, já descontando o resultado que ela tem em caixa, seria um pouco mais de 1 bilhão de reais. Grande parte da dívida, 95%, está para o longo prazo e também 99% dela está em moeda nacional, 1% somente em moeda estrangeira. O custo médio da dívida ficou em 13,5 pontos percentuais nos últimos 12 meses, provavelmente atrelado ao CDI e também ao IPCA. Então o seu ROI de mais de 14% foi superior ao custo dessa dívida. E o seu ROI está em queda desde o quarto trimestre de 2021, está em 14,2 pontos percentuais. Realmente é uma queda bem considerável, principalmente comparado ao primeiro trimestre de 2023, que foi 22%, ou seja, uma queda de 8,6 pontos percentuais. Então é preciso melhorar esse ROI para ter um bom desempenho. Agora a cereja do bolo teve um anúncio de um programa de recompra de ações para 2024. Então eles têm 1 ano e meio para recomprar essas ações, já foi dado início em 25 de março e vão comprar até 10,6 milhões de ações ordinárias, com o final número 3. Outro ponto também é a aprovação do projeto Gaia 6. Então eles esperam ter um aumento na produção do papel em 7%, equivalente a 8,4 mil toneladas anuais de containerboard, que seria basicamente o papel para papelão ondulado, que seria o kraftliner, o testliner e o miolo. O investimento esperado é de mais de 89 milhões e o prazo estimado 42 meses, aproximadamente 3 anos e meio. Outro ponto é que a Irani ganhou alguns certificados. O Great Place to Work, ou seja, um bom lugar para trabalhar. Ela também foi eleita pelo segundo ano consecutivo uma empresa Rating A, ou seja, considerada uma empresa bem humanizada, e pelo terceiro ano consecutivo em melhores gestões. Até porque, mesmo olhando pelo Instagram da empresa, é muito bem divulgado, transparente, realmente passa a impressão que a empresa foi toda reformulada e é uma empresa que está a todo vapor. E para calcular o novo preço-teto da Irani, vamos pensar no seguinte: em 2023, foi um bom ano para a Irani, ela teve um lucro de 383 milhões, mas de efeito não recorrente pelo crédito PIS e COFINS foram praticamente 155 milhões. Então daria basicamente 233 milhões de lucro saudável. Também tivemos, claro, um efeito não recorrente de impairments, que foi 18,6 milhões lá no quarto trimestre. Então o lucro seria um pouco maior, quem sabe uns 250 milhões, retirando esse efeito não recorrente que foi negativo. E o lucro da Irani foi mais ou menos 40 milhões agora no primeiro trimestre de 2024. Mas como o volume de vendas, no geral, principalmente para a questão de papéis e embalagens, estão crescendo, o que impactou negativamente foi as suas margens e também o seu ROIC, que está um pouco mais inferior, podemos estipular um possível crescimento para os próximos trimestres, melhorando as margens, e isso acarreta num lucro maior, junto também com o volume de vendas que já está sendo maior. Então, se fôssemos multiplicar 40 milhões nesse trimestre por 4 trimestres no ano, chegaríamos em 160 milhões, ainda bem abaixo de 2023. Eu considero que a Irani pode ter lucros bem superiores nos próximos trimestres. Claro que o ideal é sair o resultado de cada trimestre e ir reajustando o preço-teto, mas eu posso considerar um crescimento de uns 35%. Isso porque esse lucro de 40 milhões nesse primeiro trimestre não foi nada muito alto, na verdade foi metade do que ela lucrou no primeiro trimestre de 2023, porém muito superior ao quarto trimestre de 2023. Então chegaríamos por volta de 216 milhões de reais de lucro. Colocando aqui na planilha de membros do canal, o preço teto seria 7,31, mas o que acontece é que tem um efeito não recorrente. Na questão do crédito PIS e COFINS, vai ser pago um dividendo bem maior que 44 centavos este ano, mas estamos considerando realmente aquele dividendo e aquele lucro saudável, e ainda assim bem abaixo de 2023, e foi mais de 250 milhões de lucro saudável. Então não teríamos um crescimento este ano. Isso, claro, considerando um cenário mais pessimista, se nos próximos trimestres ela tem uma alta bem expressiva no seu lucro, como já teve nos trimestres anteriores,
que inclusive teve trimestres com lucros de 85 milhões, 95 milhões, 112 milhões de maneira saudável. Então não estamos estipulando um crescimento fora da realidade, muito pelo contrário, essa projeção não considera um crescimento para 2024. Então seu preço teto seria 7,31, isso não considerando aquele dividendo que vai ser pago de 39 centavos. Se você fosse estipular 5% para comprar a ação, ficaria bem próximo do preço atual. O que acontece é que a empresa está tendo um crescimento bem forte nos últimos 10 anos. Então, provavelmente, esse lucro pode ser ultrapassado muito facilmente em 2024 e ter um crescimento também para 2025, 2026, nos próximos anos, bem superior às demais empresas que também atuam no segmento de papéis e embalagens, já que esse nicho está com um crescimento projetado muito alto para os próximos anos. Outro ponto é que desde 2013, o crescimento econômico da Irani está na taxa bem alta. O EBITDA ajustado tem um crescimento médio por ano de 14,5 pontos percentuais, sendo que o crescimento do ROI está em 10% ao ano também. Então é uma empresa que vem entregando fortes resultados através do seu EBITDA, no mesmo esquema da Klabin, já que são fortes geradoras de caixa. Então ficaria muito mais precificado a ação, muito mais assertivo, a analisar pelo indicador EV sobre EBITDA. Hoje ela está em 5,04, então de fato está bem barata, bem abaixo da média e bem abaixo de anos que ela teve bons resultados. E mesmo em 2020 ela dando prejuízo, ela conseguiu manter um bom EBITDA, então teve um lucro negativo, porém com EBITDA muito alto, o que refletiu no EV sobre EBITDA de 6 vezes. Então hoje a Irani de fato estaria barata, só não mais barata que 2021 e 2022. Então de qualquer forma, o preço teto com esse lucro bem pessimista ficaria em 8,77. Então o preço atual já acabou ultrapassando, está com a margem negativa de 2,6%. Agora, se você espera um forte crescimento pela frente, olhando também pelo indicador EV sobre EBITDA, um ROI que mesmo em queda ainda está muito bom, aí sim a Irani ainda estaria atrativa, comparado aos meses anteriores, em que ela caiu de R$ 13 lá no mês 9 de 2023 para hoje R$ 9. É uma queda muito alta, levando em conta que ela consegue manter um bom dividendo, mesmo sem um efeito não recorrente, próximo de 6%. E com esse crédito PIS e COFINS, quem sabe um dividendo superior a 8, 9%. Então, ao meu ver, no preço atual eu ainda considero atrativa. Claro que é por se tratar de um setor com muito potencial, uma empresa pequena que vem crescendo fortemente, mas com base na análise do preço teto, aí sim eu seria um pouco mais conservador e não pagaria muito mais caro do que isso. Ao meu ver, é uma ótima ação com muito potencial pela frente, só cuidado no preço que você compre para ter margem de segurança. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal, você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.